Boa noite, Daniel. Já agradeço antecipadamente o convite da rádio e seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado à Rádio Bitcoin pelo convite. Eu que agradeço e, enfim, vamos em frente, né, com a entrevista. Ok. O tema da nossa entrevista é o Bitcoin. A gente coletou algumas perguntas do pessoal da comunidade Bitcoin Brasil. E a gente queria começar dando 2 minutinhos para o Daniel se apresentar. Tem algumas pessoas que estão ouvindo que não conhecem ainda o Daniel. Então, Daniel, por favor, se apresente rapidamente para os nossos ouvintes. Bom, eu sou vlogueiro do YouTube, né? Também sou administrador de sistemas e sou investidor no Bitcoin, entusiasta do Bitcoin. Então, é basicamente isso, né, que a gente vai tratar isso hoje, né? Apenas Bitcoin e que venham as dúvidas, né? Ok, então a primeira pergunta, na verdade é uma pergunta dupla feita por 2 Gabriéis, o Gabriel Douglas e o Gabriel Aleixo. Como você conheceu o Bitcoin? Qual foi o gatilho inicial que te levou ao Bitcoin? Como você esbarrou na tecnologia e qual teria sido a principal razão para você levá-la a sério? Qual foi o pulo do gato do Satoshi? Bom, eu estou vagamente lembrado de ter ouvido falar do Bitcoin no começo, né? Talvez 2010, por aí, né? Eu não tenho certeza, mas o que eu tenho de concreto é uma mensagem que um assinante, né, do meu canal no YouTube me mandou em 2011 falando sobre Bitcoin. Na época, eu ainda não era anarcocapitalista e eu lamento, assim, que eu entendi a mensagem, eu entendi a importância, mas eu acabei prorrogando, enfim, o meu interesse, né, pelo Bitcoin até 2012. Foi aí que eu me toquei do quão revolucionário é o Bitcoin, e aí eu não parei mais. E, enfim, o pulo do gato é justamente ser descentralizado, né? É a primeira moeda digital descentralizada do mundo, né? Esse que é o pulo do gato, né? Ok, o Ronan Mendes pergunta aqui por que é que você não contou sobre o Bitcoin primeiro para os seus amiguinhos do MSN para eles ficarem ricos? Pois é, mas na época, aí que tá, eu não me lembro até quando foi que o MSN durou, mas se eu não me engano, naquela época, enfim, que eu me lembro bem, nem existia o Bitcoin, né? E quando eu simplesmente eu me dei conta, aí eu já fazia vídeo e eu divulguei, então todo mundo, enfim, ficou sabendo, né? E quem não aproveitou aquela época, que o primeiro vídeo que eu fiz sobre Bitcoin foi em 2012, então hoje talvez se lamente, né? Porque em 2012 daria para ter aproveitado, né? Ou mesmo no início de 2013, né? Eu digo não porque hoje a pessoa não possa aproveitar, mas eu estou dizendo que a oportunidade naquela época era maior ainda, né? Com certeza. E você lembra qual foi o primeiro... Quando você comprou seu primeiríssimo Bitcoin? Você lembra disso? Então, foi na transição de 2012 para 2013. Eu acredito 2013, que daí em 2013 começou aquela onda, ele praticamente subindo, né? E aí eu falei, não, eu vou ter que simplesmente começar a comprar, e aí no começo você tem uma atitude, como todo mundo, mais tímida, você compra uma parte e tal, até que chegou um ponto que eu... Inclusive, incentivado, né, entre aspas, por processos que eu tive, inclusive da deputada Cidinha Campos, eu resolvi passar todo o meu dinheiro para Bitcoin, e aí não teve mais volta, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho nada no banco, né? Inclusive, graças ao Bitcoin, eu escapei de uma penhora online, então é algo fantástico. É interessante. Tem muita gente perguntando como é que você faz para usar o Bitcoin no dia a dia, já que não existem muitos locais que aceitam Bitcoin. Como é que você vai transformando aos poucos em reais? Como que você faz para poder sobreviver com Bitcoins no dia a dia? Então, hoje eu estou usando o cartão da AdvCash, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre esses cartões. E o da AdvCash, o Advanced Cash, né? Eu prefiro porque tem a taxa menor em relação aos outros, né, pela comparação que eu fiz. E eu estou usando basicamente esse cartão, é um cartão abastecido, para quem não conhece, se abastece com Bitcoin,
e ele converte para dólar e você usa em qualquer estabelecimento. A pessoa pode falar assim, mas se ele está convertendo para dólar ou para qualquer outra moeda, então não é um cartão de Bitcoin, mas acaba sendo, porque você pode manter toda a sua renda na sua carteira de Bitcoin e vai abastecendo aos poucos conforme você precisa. Então, na prática, você está mantendo tudo em Bitcoin, né? Só que você está se adaptando ao mercado, porque o mercado ainda, na maioria das lojas, ainda não aceita Bitcoin. Se aceitasse, eu nem precisaria de cartão nenhum. Simplesmente levaria um celular e acabou, né? Isso para compra presencial. Para compras assim online, você tem mais opções por exemplo, o meu servidor do site que eu tenho, o Exchange War, eu pago com Bitcoin. Então eu não preciso nem sequer usar nenhuma moeda estatal. Certo. Você falou que praticamente todo o seu patrimônio aí financeiro está em Bitcoins. Onde você guarda esses Bitcoins? Numa paper wallet, no cofre offline? Como que você guarda esses Bitcoins? Não, eu na verdade eu tenho um sério problema que eu detesto papel, né? Então, quando a pessoa fala em paper wallet, assim, eu reconheço que é a opção mais segura para você guardar, porque, enfim, de todas, mas eu ainda prefiro usar uma solução digital, né? Então, eu simplesmente eu tenho a minha carteira e tenho backups em diversos pontos do mundo, né? Em diversos sites e uma carteira encriptada. Então é assim que eu guardo, né? O meu conselho sempre que eu falo para alguém que está iniciando, eu falo, olha, arrume uma boa carteira, né? Armazene cria essa carteira num dispositivo, computador que você tenha certeza que não está contaminado por vírus, por nada, né? Coloque uma ótima senha, uma senha forte e faça backup, né? É claro que as pessoas podem recomendar, falar, não, guarde em paper wallet, mas eu estou dizendo para a praticidade ali do dia a dia, eu prefiro guardar assim. E você já chegou a usar Bitcoins em algum estabelecimento físico? Já teve essa oportunidade? Não, físico eu nunca pude usar, simplesmente porque todos os estabelecimentos físicos que eu fui comprar, quer dizer, não aceitavam, né? O dia que aceitar, eu vou fazer questão de pagar com Bitcoin. Bacana. Que eu prefiro, né? Se eu pudesse, eu só usaria Bitcoin. Bacana. O Gabriel Douglas pergunta que algumas pessoas dizem que o Bitcoin não é 100% anônimo e que isso é ruim. Qual a sua opinião sobre isso? Ele é ou não é anônimo? Então, ele é pseudo-anônimo, na verdade, né? Porque, digamos que você cria uma carteira e tem o seu endereço. E você envia Bitcoin para alguém que vai ter o outro endereço. A princípio, ninguém sabe quem são os donos daqueles endereços. Então, até esse momento, teoricamente, ele é anônimo. A gente diz que ele não é anônimo porque é claro que a pessoa está pensando no poder de uma NSA ou governo que seja e tentar rastrear e associar de onde veio os tais bitcoins e para onde vão e tentar de alguma forma associar alguém, né? A partir do momento que esse endereço está associado a alguém, pronto, você perdeu o anonimato. Isso está registrado. Apesar de você ter soluções hoje, enfim, você pegar, por exemplo, a Dark Wallet ou outras formas de você ter um pouco mais de anonimato, né? Então, sim, não ser totalmente anônimo é um problema, mas não é algo que vai inviabilizar a moeda, porque já existem soluções para isso, né? E também por isso que, enfim, apareceram outras moedas como Darkcoin e etc. que estão pensando nesse lado, mas de qualquer forma, se eu tenho Bitcoin, né, e eu posso ter infinitos endereços quanto eu quiser, eu garanto que eu estou mais anônimo do que deixar o meu dinheiro em qualquer conta de qualquer banco do mundo inteiro, onde eu teria que, né, não só me identificar e colaborar com o Estado, né? Então, nesse ponto, tá muito melhor. Bacana. A gente, eu vi que lá no canal no seu canal do YouTube, você tem um QR Code, né, de uma carteira, e aí você recebe algumas doações.
e todo mundo sabe que essa carteira é auditável. Uma pessoa pode entrar na blockchain e saber qual o valor que tem nessa carteira. O que é que você faz com os valores que são depositados? Você vai mandando para outras carteiras? O que é que você vai fazendo com esses valores? Não, eu não faço nada para esconder o que eu recebo. Realmente qualquer pessoa pode ir lá e verificar e pesquisar a blockchain e etc, né? Eu não tenho problema quanto a isso. Agora, o engraçado é isso, né? Porque sempre que a gente fala na questão do anonimato, né? Só um adendo aí a pergunta anterior, a pessoa está pensando do ponto de vista do Estado, quer dizer, os superpoderes do Estado, porque imagina se não tivesse Estado, né, ele não pudesse usar de algum artifício para tentar identificar. Aí, ou seja, eu não estou dizendo que seria impossível, mas enfim, até então, por exemplo, se o Fábio Anjos criar uma carteira agora, ele cria um endereço do nada, e aí, como é que eu vou associar esse endereço a ele, né? Sem a ajuda do Estado. Então, é isso que tem que ser pensado, porque quando as pessoas respondem isso, elas estão pensando do ponto de vista do Estado, e eu estou pensando de outro ponto de vista, né? Mas eu respondendo a sua pergunta, eu não me preocupo com isso, não. Qual o poder que o Bitcoin teria, por exemplo, de provocar um desinchaço de um Estado? Como que você analisa esse poder do Bitcoin? Do meu ponto de vista, ele tem total poder para acabar com o Estado. Por quê? Porque a principal forma de controle do Estado sobre o indivíduo se dá através do monopólio da moeda. Ou seja, cada país que vocês conhecem adota uma moeda e impõe esse monopólio naquele território, né? Pior ainda quando você tem, por exemplo, zona do euro, onde vários países adotam uma mesma moeda. Você tem um Banco Central Europeu. Então, ou seja, o Estado ele define a moeda que você vai receber seu salário, a moeda que você vai fazer trocas voluntárias, que você vai fazer compras, né? E o tempo todo ele está no controle, ou seja, ele tem o controle da emissão e tem o controle de tudo. Então, a partir do momento que você decide voluntariamente abandonar essa moeda estatal, arcaica, né, centralizada, e trocar pelo Bitcoin, que é descentralizado, enfim, não tem controle de governo, de Banco Central, de nada, você tirou todo o poder do Estado. Por quê? Como que o Estado, por exemplo, ele pune as pessoas? Né? Ou através de coerção, violência, ou violência, né, contra as pessoas, ou então através de uma punição financeira. Se ele não vai te punir violentamente ou te prendendo, ele vai com certeza atacar o seu patrimônio financeiro, né? Seja tentando penhorar, como tentaram fazer comigo, a conta em banco, né, que ele tem total controle, ou de alguma forma ele vai tentar atacar seu bolso, né? E ele depende de atacar o seu bolso para existir, ou seja, através de impostos. Então, ou seja, a partir do momento que eu falo, eu tenho Bitcoin, você não pode fazer nada. Ele pode até me prender, mas ele não pode fazer nada, né? Se ele me prender hoje, se alguém me prender hoje e falar, eu quero seus Bitcoins, como é que eles vão saber? Né? Não tem como. Não tem como dar uma ordem para penhorar o que quer que seja. Então, o que eu estou dizendo, resumidamente, basta as pessoas decidirem serem livres, pronto, né? O dia que elas quiserem serem livres e trocarem de moeda, acaba com tudo. O problema é que elas ainda não querem, né? Elas ainda têm fé no Estado, elas continuam alimentando isso, então talvez vai demorar bastante, né, até essa fé acabar. Aproveitando esse assunto aí do euro, o assunto mais atual agora é a questão da Grécia, né, que está sofrendo bastante aí com essa crise financeira e provavelmente vai sair da zona do euro. O que é que você acha que pode acontecer? O que é que isso pode afetar o mundo Bitcoin, ou o que é que o Bitcoin pode interferir nessa questão? Você acha que o pessoal vai comprar Bitcoin, ninguém vai comprar? Se vai influenciar no preço do Bitcoin? O que é que você acha que a Grécia pode provocar no mundo Bitcoin? Então, o que está acontecendo com a Grécia agora é o melhor exemplo do porquê as pessoas têm que preferir usar o Bitcoin em vez de uma moeda controlada pelo Estado. Já que, por exemplo, a Grécia é um Estado inchado, né, lotado de funcionário público, estão prestes aí, já deram, né, praticamente o calote,
não estão pagando a dívida, quer dizer, e se estão endividados, eles estão gastando mais do que conseguem pagar, né? Então é péssimo. E aí, ou seja, né, nessa situação de crise, o que o Estado faz? O Estado vai passar a mão na cabeça das pessoas? Não, o Estado vai limitar o saque do seu dinheiro que está lá no banco. Então, se eu não me engano, eles limitaram, se eu não me engano, a 60 euros por dia, né? E as pessoas estavam desesperadas, correndo... Milhares de pessoas na rua. Exatamente, até de madrugada, 2 da manhã, gente lá desesperada, né? E o pior, né? Tem gente lá que enfim, está apoiando. Aí vem o ministro lá eu nem lembro quem é, falando, não, agora eu vou fazer um referendo, né? Então a população vai decidir, é claro, né? Vai recorrer à democracia para completar o desastre. Então, ou seja, nessa situação eles vão se ferrar, vai tudo piorar. Então, assim, o problema é que se eles não conseguem sacar os euros, como é que eles vão comprar Bitcoin? Né? Esse é o problema. E enfim, mas de qualquer forma acaba sendo uma oportunidade até para turista que vai para a Grécia, né, que se for o caso, tentar, para quem tiver interesse lá, vender até mais caro. Mas assim, é uma coisa que eles deveriam ter feito antes, né? Se eles tivessem já migrado, ou as pessoas tivessem se precavido antes, ok, mas que sirva de lição, né? E de qualquer forma, isso aí não importa. No fim de semana, antes de chegar essa segunda-feira que ia ter essa questão da Grécia ia estar mais urgente, o preço estava mais ou menos estável e começou a subir, né? Ou seja, então de qualquer forma afetou sim, né? Por mais que a pessoa diga, não, mas não vai afetar nada, mas afeta sim. E isso aí serve de exemplo para outros lugares. Então, enfim, o preço vai subir e a Grécia vai afundar. Bacana. O Bitcoin também está sofrendo um dilema econômico, agora em 2015, que é a questão do aumento ou não aumento do tamanho dos blocos, né? O pessoal da mineração está em discussões fervorosas. Eu queria saber sua opinião sobre essa questão. Você é a favor ou você não é a favor do aumento do tamanho dos blocos de mineração? Eu sou totalmente a favor do aumento do tamanho dos blocos. Por quê? Eu vou até citar uma entrevista do Amir Taak, né, que é um dos desenvolvedores, ou foi um dos desenvolvedores, enfim, é conhecido, né? Ele é muito crítico e falou que não tem que ser mantido do jeito que está, porque não sei o quê. Só que na hora que, por exemplo, se você perguntar para ele, falar assim, então o que acontece quando o bloco chegou no limite ali de 1 megabyte? O que acontece? Né? E as transações continuam crescendo. Bom, as taxas dos mineradores vão aumentar. Um monte de transação não vai ter confirmação. Então a pessoa vai viver assim, né? Não é desse jeito, né? Hoje o limite, se eu não me engano, são 7 transações por segundo no máximo. Então assim, você não pode pensar de forma pequena, né? Achando que ele foi feito assim, tem que ficar assim. Até porque o próprio Satoshi Nakamoto colocou esse limite como uma prevenção contra spam na rede, né? E então, assim, a proposta que tá sendo feita hoje, quer dizer, de aumentar gradualmente, né, no ano que vem para 8 e depois vai subindo, é perfeitamente sensata e, assim, respeita inclusive o consenso da rede. Então, assim, ninguém vai ser obrigado, isso que tem que ser explicado, né? Ninguém vai ser obrigado a mudar. Se a rede inteira, né, inclusive os mineradores, não quiserem mudar, então ninguém pode forçar, né? Nem mesmo os desenvolvedores lá do Bitcoin Core, né? Então, no final, eu tenho certeza que a maioria vai adotar, o bloco vai poder atingir esse tamanho maior, né? Não necessariamente ele vai atingir esse tamanho maior, mas ele poderá, né, depois que for mudado, e a vida segue, né? Eu não vejo problema nenhum. Então, assim, a gente não pode dizer que a gente vai garantir, por exemplo, as taxas para os mineradores às custas de uma limitação de bloco. Isso aí não existe, né? Tem até um artigo que eu compartilhei outro dia que falava sobre isso. Isso é similar à ideia de cotas de produção. Você não pode limitar. Se o minerador poderia
gerar um bloco muito maior, com muito mais transações, né, e a rede comportar um volume muito maior, por que não? Por que limitar? É a mesma coisa que você chegar para uma empresa e falar que o limite de produção dela é tal e não pode passar daquilo. Né? Isso não faz sentido. Se por um acaso não rolar o aumento do tamanho do bloco, qual seria a maior consequência negativa disso para você? Bom, por enquanto nenhuma, mas se o uso do Bitcoin continuar crescendo e chegar a um ponto que as transações, o número de transações, enfim, estiverem muito maiores do que a capacidade máxima do bloco, então, ou seja, muita gente vai ver as transações não terem confirmação, vai demorar para serem confirmadas, incluídas no bloco, e as taxas para fazer as transações vão aumentar. Então eu não vejo, né? Eu vejo todo mundo sendo prejudicado. É claro que alguém pode falar, mas aí as pessoas deixam de usar, ou enfim, né? Outros meios podem ser mais interessantes, ou até outras criptomoedas, enfim, não sei, o mercado vai reagir. Só que o que eu falo, o mercado não pode esperar, não pode se dar o luxo de ficar esperando. Né? Se a gente quer que realmente o Bitcoin seja adotado no mundo inteiro, ele tem que ser escalável e aguentar a quantidade que for de transações, não pode ficar limitado, né? E solução técnica para isso existe, então por que não adotar, né? Ok, o pessoal continua mandando perguntas aqui. O Moisés Rodrigues quer ouvir de você umas sugestões sobre como incentivar as empresas a adotarem o Bitcoin e passarem a aceitar os pagamentos, e o que é que essas empresas deveriam fazer com os Bitcoins que elas recebessem. Então, as empresas deveriam seguir, por exemplo, o exemplo de empresas que já adotaram, né, como a Overstock, por exemplo, que foi bem sucedida, né, em aceitar Bitcoin. A Dell já aceitou, Tiger Direct, Newegg, enfim, tem um monte de empresas, né, que já aceitam. Então, por exemplo, se a pessoa não quer ter trabalho, tem tantos serviços como o BitPay ou outros por aí que facilitam, né, a empresa aceitar Bitcoin, então seria só adotar. Eu acho assim, a princípio tem muito desconhecimento, né? A pessoa não sabe o que é Bitcoin, não sabe nada, então precisa ter maior consciência sobre isso, né? E mesmo às vezes ela sabendo o que é Bitcoin, ela talvez não veja motivo porque não tenha consumidor que esteja perguntando, etc, ou são poucos, então ela deixa para lá, né? Mas as que estão sendo pioneiras agora, enfim, já se deram bem, né? Se eu não me engano, quando a Overstock ela começou a aceitar Bitcoin, ela teve, se eu não me engano, uma venda de... Eu não lembro agora qual o volume, mas foi um volume interessante logo no primeiro dia, né? Então a empresa ainda ganha propaganda assim, internacional. Então por que não, né? Mas infelizmente ainda tem muita resistência. Agora, tem que chegar para a empresa e falar, você vai ter essa vantagem, essa vantagem, essa vantagem. Em relação, por exemplo, a aceitar cartão, ela vai deixar de pagar essa taxa de cartão. Se eu não me engano, paga uns 4% de taxa, né? Não vai ter reversão da transação, porque não vai ter como reverter, então não vai ter mais esse problema. Enfim, eu acho que ela só tem a ganhar, mesmo que por enquanto tenha poucas pessoas que usem, mas enfim, acaba sendo um círculo virtuoso, né? A quantidade de empresas hoje que recebem Bitcoin no Brasil é muito pouca. A gente tem aproximadamente 150 pontos físicos no Brasil que recebem e umas 50 lojas online que aceitam Bitcoin. O governo ainda não meteu a mão no Bitcoin, entre aspas, não está taxando ainda, porque a quantidade movimentada ainda é muito insignificante, né, para o volume movimentado no Brasil. A partir de que momento você acha que o governo vai querer meter a mão nas movimentações de Bitcoin, e como que ele faria isso? Como que entraria imposto do governo para as empresas que adotassem Bitcoin? O governo vai ter interesse em tentar fazer isso a partir do momento que ele vê que está perdendo a arrecadação, que as pessoas estão
fugindo, né, digamos, do real e usando o Bitcoin, é aí que ele vai querer fazer alguma coisa, né? Como, por exemplo, a Bolívia proibiu, que é uma piada, né? Como se bastasse um decreto. Agora, como ele faria isso? Simplesmente não faria. Quer dizer, ele pode até proibir, ele pode até causar um desconforto para o comerciante que vai aceitar, mas não tem como ele evitar que as pessoas usem, né? Então, ele prejudicaria talvez o comércio lá que o governo considera legal, né? Mas se ele quer atacar, por exemplo, a pessoa que, vamos supor, está sonegando ou que está no mercado negro, como que ele vai fazer? Não vai, né? Se eles tivessem algum poder, então eles teriam feito alguma coisa, sei lá, pega, por exemplo, a Deep Web, como é que eles vão barrar o que acontece lá? Não vai, né? Apesar de todos os episódios que a gente viu aí do Silk Road, etc., mas isso são detalhes, quer dizer, vacilos do Ross Hubert, ou seja, não é um problema da Deep Web, né? Agora, eu não vejo espaço assim para o governo, para o Estado no futuro. A partir do momento que todo mundo usar Bitcoin, simplesmente eles não têm mais poder nenhum. Só que isso passa, como eu falei antes, pela extinção da fé no Estado, né? O que está mantendo, na verdade, não é nem o uso do real, do dólar ou do euro, é a fé que as pessoas têm no Estado, né? Elas acreditam, elas até argumentam de uma forma que o Estado espera, né? Isso que é assustador, né? As pessoas são doutrinadas, né? Mas assim, elas têm uma ferramenta hoje e elas podem usar. É só fazer a escolha. Você acha que o governo poderia tomar uma atitude radical do tipo, por exemplo, começar bloqueando contas das exchanges e chegar a um decreto de proibir as empresas de receberem Bitcoin, uma atitude assim mais drástica? Você acha que isso pode acontecer? Olha, se tudo pode acontecer, eles podem querer proibir tudo, né? Igual a Espanha lá, que teve uma história que estava contra a captação de energia solar, né? Como se quisesse decidir como que a pessoa gera energia. Mas a questão eles podem proibir tudo, mas como eles vão fazer isso, né? É execuível isso? Como que vai ser executado? Né? Porque, por exemplo, se você pensar no extremo de uma proibição ou qualquer outra coisa, imagine que fala assim, quem estiver usando Bitcoin vai ser preso. Se a maioria está usando, então vai prender todo mundo, né? Não faz sentido. A gente vai processar e vai fazer não sei o quê. Vai processar todo mundo também? Não faz sentido, né? Porque hoje é fácil para o governo coagir a pessoa, né? Já que, como eu falei, ou ele ameaça pela violência ou por lado financeiro. E, geralmente pelo lado financeiro, para ele é mais fácil, né? Porque ele vai lá, bloqueia a conta, penhora, confisca, como já fez e etc. Agora, se a pessoa tem Bitcoin, como é que faz? Né? No meu caso, aí, citando de novo o processo da deputada Cinha Campos, o juiz quer que eu pague mais de R$1 milhão para ela, só porque eu fiz um vídeo. Eu falei que eu não ia pagar nada, tá tudo em Bitcoin, tentaram penhorar, conseguiram penhorar lá R$5, e até hoje eles estão esperando, né? E eu continuo falando abertamente que eu não vou pagar e que eles não podem fazer nada. Então eles vão fazer o quê? Percebe? Então é só papo furado, né? Não tem como, não adianta, não vão conseguir fazer nada. Então você acha que, por exemplo, que um decreto proibindo as empresas de receberem Bitcoin, isso poderia acontecer, não? Não, pode acontecer e digamos assim, que as empresas naquela ânsia de obedecer ou por causa do medo que elas tenham de uma represália, elas podem até obedecer. Só que isso não significa que o Bitcoin vai acabar ou deixar de ser usado, né? É igual, vamos fazer um paralelo. Pega a Argentina, por exemplo. A Argentina proibiu lá, ou tentou limitar, né, pelo menos o uso de dólares. O que aconteceu? Eles são mais usados do que nunca. E o preço sobe, né? Exatamente. Então, né, e o Bitcoin também está ficando popular na Argentina. Então não tem, é impossível. A diferença é a seguinte, vamos sintetizar a resposta em uma expressão. Não tem como um sistema centralizado como o Estado, o governo, etc.,
derrubar algo descentralizado, é impossível. Né? É claro, como você falou, pode causar um desconforto, um problema aqui ou ali, mas é a mesma coisa com as drogas, por exemplo. Eles proíbem as drogas, eles vão e prendem traficante, eles fazem tudo e estão gastando horrores de dinheiro. Eles não conseguem acabar com o comércio de drogas. Então, com o Bitcoin seria a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Né? É um caso interessante sobre intervenção do Estado no Uber, por exemplo. Está tendo uma votação aí em São Paulo, os vereadores estão querendo proibir o Uber. Então está tendo uma confusão muito grande. Então eu vejo o Uber como um prenúncio aí do que poderia acontecer com o Bitcoin. Eu queria que você comentasse sobre o Uber e o que é que você acha aí de um casamento do Uber com o Bitcoin, o Uber começa a aceitar Bitcoin, como que você vê isso? O Uber já deveria estar aceitando Bitcoin, né? Porque até onde eu sei ele não aceita ainda. E o Uber é um exemplo, né? De quando você promove um serviço, você cria um serviço que está atendendo ao mercado, ao interesse do consumidor, e é muito mais eficiente do que aquilo que já existia. Quer dizer, o consumidor naturalmente vai recorrer a esse serviço, né? Só que aí a gente vê o corporativismo dos taxistas, ou vamos chamar assim de capitalismo de Estado, né? Os taxistas chorando porque vão perder lá o cartel deles, né? A mamata que eles têm, né? de ser um setor regulado, onde só eles podem entrar, a pessoa tem que pagar licença, etc. Ou seja, tudo isso é passado, tudo isso vai acabar, né? Não adianta eles brigarem para ter uma votação para proibir. E daí? Né? Alô? E aí, pessoal, estamos de volta. Mandaram um meme aqui no grupo do Facebook dizendo que o Estado derrubou o Daniel. O Jonathan mandou aqui. Mas a gente está de volta, vamos continuar falando do Uber. Então, a questão do Uber aceitar Bitcoin, Daniel, você pode continuar? Então, exatamente. Resumindo o que eu tinha dito, é o seguinte: não tem da tecnologia. O Uber é um exemplo de empresa, né, destaque do mundo, né, e essa tendência, ele está dando poder para os indivíduos burlar o Estado, ter um serviço melhor para o consumidor e enfim, acabando com aquele modelo centralizado de táxi, que depende de licença, etc. Então, assim, resumindo, não adianta proibir porque o Uber vai continuar. Né? Isso vale para qualquer outro tipo. Né? Eu até li outro dia que o Uber está oferecendo agora serviço de barco bem mais veloz, né? Na Turquia, se eu não me engano. Então é isso que vai acontecer. O pessoal aqui está perguntando também, tem umas perguntas aqui engraçadas, está perguntando quantos bitcoins você tem. O M Humano está perguntando. Com certeza eu não tenho o quanto eu gostaria de ter, né? Mas eu tô sempre comprando e guardando o máximo possível. Isso que importa, né? Guardem os bitcoins, porque quem dá mais valor aos bitcoins são as pessoas que acumulam. Você é um cara que espera o máximo possível para poder resgatar o Bitcoin como investimento, ou sempre que tem algum pico você vai lá e vende? Qual é o seu estilo em relação ao Bitcoin como investimento? Não, eu só vendo meus Bitcoins quando é necessário. Quando realmente eu tenho que comprar alguma coisa e não tem alternativa, eu vou ter que pagar com real e etc. Né? Mas assim, na maior parte do tempo eu tento manter o que eu tenho. Eu não vendo meus Bitcoins. E você acha que o preço do Bitcoin deve chegar a quanto daqui a uns 2 anos, mais ou menos? Aonde pode chegar o preço do Bitcoin? Então, essa é uma pergunta interessante, porque eu estava até vendo um site ontem, vou tentar me lembrar aqui do nome, que ele está prevendo, né, que vai ter a redução da recompensa da mineração
aproximadamente em julho de 2016, né? Isso que ele está calculando aqui. Vocês podem acessar aí, howoldisbitcoin.com. Seria, teoricamente, em 2017, mas pode acontecer antes. Então, quando houver essa redução da mineração, vai ser para 12,5 Bitcoin a cada 10 minutos, quer dizer, com certeza o preço vai subir, exemplo do que aconteceu em 2013, né? Além do que, óbvio, o mercado está aumentando. Então, você vai ter menos bitcoins, a inflação está caindo, né, de bitcoins e o mercado aumentando, a demanda aumentando, o preço vai subir. Não tem como eu falar um preço específico, mas a única coisa que eu sei é ele vai subir, né, não tem como ser diferente, né, a menos que acontecesse algo, enfim, fosse um fracasso espetacular, mas eu não acredito nisso, né. Do contrário, eu não estaria guardando tudo em Bitcoin, né. Certo. Quais são os países que você acha que chegarão na frente aí em relação ao uso do Bitcoin, a popularização do Bitcoin? A gente tem alguns exemplos aí na Espanha, que tem uns 10 mil caixas eletrônicos, mas a quantidade de transações ainda é muito baixa. A gente tem o Canadá, tem o Reino Unido que está de braços abertos aí ao Bitcoin. Como que você... Quais países você imagina que vão chegar mais na frente aí com relação ao Bitcoin, em relação à sua popularização? Então, hoje você tem, por exemplo, a China, que tem o maior volume do mundo, né, tem um potencial enorme, né? Eu não estou dizendo que necessariamente a China vai sempre dominar, mas o potencial tanto pela questão do tamanho da população quanto pelo uso que a gente vê, né? Você citou o Canadá, por exemplo. O Canadá é excelente exemplo de adesão ao Bitcoin, porque eles entenderam perfeitamente o que é e apesar de ser um país com uma população pequena, ele se espalhando bem rápido. Agora, outro dia eu estava até conversando, né? Estava com o Rodrigo Souza, né? E ele falou da Venezuela, né? Porque a Venezuela, quer dizer, o preço lá do Bolívar tá disparando, está desvalorizando cada vez mais, né? Uma inflação exorbitante, então é natural que as pessoas procurem outra coisa para se proteger. Então, eu fico pensando se o Bitcoin vai prosperar em economias já mais desenvolvidas, livres, como o Canadá, ou em economias que estão caindo ao pedaço, como Venezuela ou Argentina mesmo, né? Com a Grécia agora? Pois é, né? Então, por exemplo, se eu estivesse na Venezuela, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu não ia querer ficar com uma moeda que está perdendo valor todo dia, né? E lembrando que, apesar do Brasil não estar no nível da Venezuela, a gente está caminhando para ficar igual a eles, né? E a inflação vai continuar aumentando sim, né? Apesar de tentarem aí barrar com o aumento de taxa de juros, ela vai continuar aumentando. E quem tem real está perdendo dinheiro, né? É isso que está acontecendo. Então, enfim, não dá para falar onde ele vai prosperar, mas também não importa. O que importa é que cada vez mais o mundo inteiro use mais o Bitcoin, né? Ok, uma pergunta agora do Rafão Pereira. Os Bitcoins são associados aí ao comércio ilegal, e você acha que isso é algo que acaba afastando alguns empresários? Você acredita que existe esse preconceito? E você acha que o Bitcoin está sempre associado ao mercado chamado de negro? É um empecilho aí para a popularização do Bitcoin no mundo? É engraçado, né, as pessoas associarem o Bitcoin a algo ilegal, porque quando a pessoa faz isso, primeiro ela já está mostrando de que lado ela está, do lado do Estado. Porque se ela fala, bom, ele está sendo usado de forma ilegal, por exemplo, para vender drogas, como era o caso do Silk Road, etc., então ele está dizendo, eu concordo com a proibição das drogas, o que é um erro grotesco, né? Porque se o sujeito está, por exemplo, vendendo drogas e aceita Bitcoin, ele está fazendo uma troca voluntária, né? Então não interessa que seja ilegal, né? Outro ponto que tem que ser dito é que o dinheiro, qualquer dinheiro é amoral. Ele não importa para o que você está usando, né? Mesmo que você considere, seja contra drogas ou contra qualquer
outra proibição estatal, para o dinheiro em si não interessa. Então o Bitcoin é completamente neutro. Né? Então você tem mercado um mercado, entre aspas, ilegal para dólar, para euro, para real e para Bitcoin. Então não faz sentido nenhum a pessoa criticar o Bitcoin por isso, porque, enfim, para qualquer crítica que ela fizer, com certeza o dólar vai estar sendo muito mais usado do que o Bitcoin para esse mesmo mercado que ela critica. Então não faz sentido. Do meu ponto de vista, se é uma troca voluntária e não envolve agressão, né, ou coerção contra pessoas pacíficas, então tem que ser usado. Né? E se o Bitcoin facilita essas trocas, então melhor ainda. Entendi. Uma pergunta agora do Diego Silva Lemelli. Ele fala aqui que a Bitcoin Foundation monopoliza uma moeda que é aparentemente livre. Você acha que você concorda com essa afirmação dele? E o que é que você acha da Bitcoin Foundation? Então, eu particularmente eu não vejo necessidade de ter uma fundação, né? Mas acabou virando essa tradição, né? Você cria uma criptomoeda, cria uma fundação, né? Ok, mas ela já foi tão criticada e denúncias de, enfim, corrupção, eu não sei dos detalhes, mas enfim, o que interessa mesmo na prática é o que está sendo desenvolvido, né? Agora, em relação a centralizar a moeda, a querer controlar, bom, eles podem tentar fazer o que eles quiserem, mas se as pessoas não aceitarem ou não usarem o software deles, enfim, e aí? O que eles vão fazer? Eles não podem forçar, né? Então, eu não me preocupo com isso. Sinceramente, as pessoas são livres para usar o que elas quiserem. Então, enquanto a fundação, você pode ignorar. Simplesmente, eu não perco tempo com isso, não. Então, você não seria a favor então, de fundações ou de na verdade, assim, pessoas que centralizassem ou tomassem decisões? Tem que deixar bem claro o seguinte, não é que eu seja contra a criação de uma fundação, até porque a existência de uma fundação é voluntária, então sempre não tem problema nenhum a Bitcoin Foundation existir, né? Claro que a gente está discutindo aqui outra coisa, né? Quais os objetivos dela, o que ela pretende, o que ela faz, etc, etc. Então, assim, não tem um problema com a existência dela. Eu só penso que o que interessa no final das contas é o código, é a rede, é a adesão, etc. Né? Agora, se ela está ajudando ou não, aí são outros 500. Então, do meu ponto de vista, assim, ela não tem tanta relevância assim, quanto as pessoas dão. Né? E, enfim, o próprio Gavin Anderson, que é um dos principais desenvolvedores aí do Bitcoin Core, ele, se não me engano, ele está sendo bancado pelo MIT, né? Então, ou seja, você pode ter outras instituições, né, claro, privadas, né, de preferência, que banquem, né, o desenvolvimento do software. Então, não precisa ser uma fundação que vai controlar tudo, etc. O Jonathan aqui pergunta se existe algum serviço ou quais são os melhores serviços que facilitariam a vida do empresário para ele adotar Bitcoin. Ele comenta aqui também que a maioria dos comerciantes são meio analfabetos em coisas de internet. Eu vejo até uma questão geral do Brasil, né? O nível de educação do povo brasileiro ainda é muito baixo e a questão da tecnologia é uma barreira ainda para a popularização do Bitcoin. Então, o mais famoso, né, que é o BitPay, né, qualquer pessoa pode usar, qualquer lojista pode adotar, você tem serviços aqui no Brasil também, enfim, acho que pela Coinbase também a pessoa poderia aceitar e a pessoa tem que ver o que se encaixa melhor para ela, né? Mas assim, na prática, se for um serviço, uma loja virtual, quer dizer, ok, ela vai lá, pega uma solução pronta, implementa e acabou, né? Ou paga alguém, enfim, de preferência uma pronta, já que ela não vai ter custo nenhum. Se for uma loja física, simplesmente, enfim, se ela tiver um celular ou um tablet, ela pode começar a aceitar. Né? Agora, é claro que se ele falou assim, se as pessoas não têm conhecimento e enfim,
são ignorantes sobre isso, então está aí uma oportunidade no mercado para ser atacada, né? Para oferecer justamente esse tipo de serviço. Né? Então, enfim, eu não vou lembrar agora de todos, mas existem números, é só procurar, né? Eu vejo aqui em Aracaju, né, onde eu moro, a gente tem 50 pontos que aceitam Bitcoin. Então tem uma dificuldade em relação à tecnologia. Então tem gente que o processo de recebimento ainda ele é manual, né? Com QR Code, às vezes a loja não quer ainda ficar com os bitcoins, ela já quer transformar em reais. Então tem todo um processo que ela precisa se habituar a fazer. E isso aí vai demorar um tempo ainda, precisa de um pouco de paciência do mercado, né? Para esperar também os clientes para virem pagar com Bitcoin. E esse procedimento de pagamento fica uma coisa mais rotineira e mais simples para o lojista. Porque hoje ainda é um entrave aí para conseguir popularizar o Bitcoin. O ideal que eu vejo é para as empresas iniciarem, você teria que ter como que fala, um sistema automático de conversão como esse da BitPay para iniciar, mas depois, a partir do momento que o Bitcoin vai ganhando no mercado e você tem como usar os Bitcoins que você recebe para pagar em outro local, ele começa a ser usado realmente como moeda e não como um meio de recebimento. Não, Então esse é o estágio que é interessante que a gente quer chegar aqui no Brasil. exatamente, o bom é que você tem alternativas, né? Como a gente falou antes em relação aos cartões de crédito pré-pagos com Bitcoin, se a empresa não aceita, né, você usa esse cartão. Se ela passar a aceitar, você usa Bitcoin. Então, dá para solucionar dos dois lados, né? Você já usou algum outro cartão que não seja o Advcash? Qual a sua opinião em relação ao serviço da Advcash? Você recomenda? Não, o da Advcash eu estou satisfeito, tem funcionado perfeitamente bem. Eu tenho um da Neteller, mas daí ela implicou, né, por causa da reclamação da Mastercard, ela parou de aceitar o carregamento com Bitcoin e aí eu praticamente não usei, né? E os outros eu praticamente não cheguei a testar, né? Nem o da NX, nem o da Chapo, enfim. Então o da Advcash tá funcionando bem. O pessoal está aqui perguntando como é que você adquire novos bitcoins. Você usa exchange? Você faz peer-to-peer? Como é que Não, você faz? eu sempre eu costumo comprar das corretoras, né? E, enfim, geralmente eu comparo onde está mais barato e quais corretoras têm taxas menores e eu compro lá. Você acha que as taxas das exchanges brasileiras são altas ainda ou em relação ao exterior? Você acha que a tendência é que ela baixe com o tempo a partir do aumento do mercado? Possibilitaria isso ou não? Eu acho que o que vai acontecer é o que está acontecendo na China. Você pode pegar o maior mercado hoje de Bitcoin sendo a China, com corretoras aplicando taxa zero, né? É basicamente essa tendência. A pessoa vai falar, mas como que a gente vai sobreviver sem taxa? Né, você tem outros meios, né? Eu não lembro qual corretor da China, qual CEO lá de alguma corretora falou sobre isso, que teria sim jeito de ganhar de outras formas. Né? Mas eu acho que a tendência é essa, a taxa ser próxima do zero ou zero. Né? Enfim, é melhor para todos, né? Porque tendo taxa você vai ter um atrito ali, um empecilho. Não sou contra a cobrança de taxas, tem direito de cobrar, é claro, mas eu estou dizendo que para você ter mais volume, a taxa tem que ser próximo de zero. O valor do Bitcoin no Brasil ele é um pouco mais alto que o valor do Bitcoin no exterior, de uma forma geral. Você acha que isso vai um dia equalizar? A gente vai ter um Bitcoin no Brasil com preço equivalente ao preço no exterior? Bom, aí é que tá, porque para você determinar como é que esse preço é formado, quer dizer, se ele está
mais caro comparado com o preço que se paga, por exemplo, na Coinbase ou sei lá o que, é porque as pessoas estão aceitando pagar esse valor, né? Então, assim, a única forma dele cair seria se o mercado não aceitasse, ou enfim. Mas sempre vai ter uma diferença, né? Igual eu falei antes, o exemplo, se eu fosse para a Grécia, eu ia vender mais caro, né? Porque realmente, se lá não tem facilidade para você comprar, é assim que vai ser. E então eu não vejo como o valor da cotação aqui do Brasil ficar igual, por exemplo, a cotação do Bitcoin em dólar. Eu acho que não. Tem muita gente aqui Até porque o volume é muito menor, né? Desculpa. Tem muita gente aqui perguntando sobre outras moedas, principalmente a Litecoin. Como é que você vê aí esse surgimento dessas outras moedas e qual o futuro dessas moedas alternativas? O que é que vai acontecer para elas? Eu acho importante ter concorrência, eu acho saudável que existam outras criptomoedas. Isso não quer dizer que eu seja fã delas ou que eu defenda o uso, por exemplo, Litecoin ou o que seja. As pessoas, geralmente, quando o sujeito, por exemplo, leigo, ele chega e pergunta, não é melhor eu comprar o Litecoin, está mais barato. Eu falo, não é que está mais barato, né? É porque o valor é menor. Né? E se o valor é menor, você tem que desconfiar. Quer dizer, é uma moeda que tem um valor bem inferior ao Bitcoin. Então, do ponto de vista de concorrência, eu acho saudável. Mas eu não acho que elas tenham futuro. Por exemplo, o Litecoin, o que ele oferece de vantagem, né, em relação ao Bitcoin? Não é? Alguém pode falar assim, o tempo de confirmação é menor ou que seja, mas e daí? Né? Se o Bitcoin já tem dificuldade de ser aceito, imagina o Litecoin. Né? É claro que existem outras, né, que tem uma vantagem ou outra, questão de anonimato ou qualquer outro recurso, mas o Bitcoin é que foi o primeiro e ele que é a bola da vez. Então, eu prefiro ficar onde a maioria está. Né? Não porque a maioria escolheu, mas porque eu vejo mais potencial no Bitcoin. O investimento em altcoins é um investimento extremamente especulativo, né? É arriscado, você tá surgindo todo dia uma nova, né? Eu não tenho nada contra quem investe em criptomoedas alternativas, nenhum problema, se a pessoa está fazendo dinheiro, então ótimo para ela, mas enfim. Não é seu perfil investir em altcoins? Eu prefiro ficar em Bitcoin e eu sempre que me perguntam eu recomendo, compre Bitcoin e vamos nos concentrar nisso, né? Tem outra questão que é muito discutida aqui na comunidade é a questão de muita gente, em Bitcoin é para você investir, Bitcoin é para você usar, tem gente que fala só invista, só use. O que é que você acha disso? Você acha que a pessoa deve investir quanto do que ela tem em Bitcoin e usar? Quanto que você recomendaria para uma pessoa investir hoje em Bitcoin? E o que investir? O que está sobrando? Uma boa parte? A poupança? O que você recomendaria? Outro dia, por exemplo, eu li no Reddit um cara que pega parte do salário dele, se eu não me engano, $50, todo mês ele compra Bitcoin. É uma das formas, né? Você está investindo uma parte pequena e está guardando. Se você pensar a longo prazo que ele vai valorizar, e é o que eu acredito, então a pessoa vai se dar bem. O que eu digo depende se a pessoa pensa a longo prazo ou a curto prazo, né? Porque tem gente que é apavorada, a pessoa compra e no outro dia viu que caiu já sai vendendo, né? A pessoa está pensando a curtíssimo prazo, então se a pessoa pensa a curto prazo, ela quer algo imediato, ou enfim, então nesse caso aí vai ficar por conta dela. Agora, se ela pensar a longo prazo, aí eu recomendo que invista o máximo que ela puder. Eu tenho certeza que ela não vai se arrepender, né? E inclusive eu sempre desafio as pessoas, eu falo, pode voltar daqui a alguns anos e me cobrar se eu tiver errado, porque eu não vejo como o Bitcoin possa fracassar, não tem como ele fracassar, porque para algo superar o Bitcoin teria que ser descentralizado,
né? A gente tem milhões de alternativas e até agora nenhuma conseguiu ter esse volume de mercado que ele tem. Ele está crescendo cada vez mais, gerando cada vez mais interesse. Então, enfim, é claro que alguém pode chegar no futuro e falar, você estava errado, não sei o quê, mas com todas as variáveis que a gente tem hoje, eu não vejo como ele possa fracassar, não. Então, se você puder, compre o máximo que você puder. Porque quanto mais longe você ficar do dinheiro estatal, melhor. Ok, estamos fechando aqui quase uma hora de entrevista e as perguntas ainda estão aparecendo. O Rafael Felício está perguntando o que é que você acha do serviço sidechain. Sidechain? Ethereum. Não, talvez ele está falando da proposta de sidechain dos serviços de sidechain, exatamente. De fazer, passar transações por outras cadeias paralelas, quer dizer, eu não tenho conhecimento técnico aprofundado sobre isso, quer dizer, eu não lembro se foi o Peter Todd que propôs isso, e enfim, seria uma alternativa à questão que parece que tem uma vertente que fala, não, por exemplo, o tamanho do bloco pode ficar em 1 mega e a gente vai resolver através de sidechain e outras camadas, né, em cima da blockchain, né? E a outra vertente fala que não, que você tem que fazer tudo no Bitcoin mesmo e não depender de mais nada, né? Eu acho que tudo é válido. Agora eu não sei há quantas anos essa proposta, né? Então não posso falar exatamente sobre isso. Agora do Ethereum, isso que ele perguntou? Isso, Então, é uma proposta ousada, interessante, né? Você ter uma plataforma descentralizada onde você possa rodar qualquer aplicação, mas, enfim, até agora, né, eles tinham prometido para o começo desse ano, eu sei que está em fase final, mas até agora a gente não viu, né, ainda isso ser lançado de fato. Então eu gostaria de ver isso na prática sendo. Eu sei que já estão usando em testes, etc. Mas eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia de você poder rodar qualquer coisa, né? Ter uma plataforma universal. Mas eu queria ver na prática como que ele ia, né? Qual ia ser a performance dele, né? E, enfim. Então tem que esperar. O pessoal está mandando aqui pergunta, ressuscitando a polêmica com Clarion. Em que pé terminou essa discussão aí pelo YouTube? Um gravou vídeo, outro gravou vídeo. O que é que você tem a falar aí do Clarion e qual a posição dele hoje sobre o Bitcoin? Será que ele conseguiu mudar um pouco a cabeça dele? Eu acredito que até o Clarion e até outros que criticaram, eu acho que no futuro eles vão dar o braço a torcer, né? Porque primeiro sempre tem aquela tendência a atacar, né, o que você não conhece, e às vezes a pessoa está com uma mentalidade muito acostumada a um sistema centralizado, e quando você está diante de algo novo, revolucionário, como o Bitcoin descentralizado, né, a pessoa pira. Mas eles vão com certeza dar o braço a torcer, isso aí não tem jeito, porque eles estavam confundindo o Bitcoin com um esquema de pirâmide, que não tem absolutamente nada a ver com pirâmide, né? É engraçado que quem critica o Bitcoin acusando de ser uma pirâmide, a pessoa não fala, por exemplo, que a previdência social, quer dizer, do Estado é uma pirâmide, né? Mas não, porque aí vem do Estado e a gente não pode criticar. Então eu acho muito estranho, né? Então eu cheguei a fazer um vídeo refutando cada ponto, acho que ele gravou outro e ficou por aí, né? Não tem problema a pessoa criticar o Bitcoin, só que ela precisa conhecer, né? Rendeu bastante esses vídeos, eu acompanhei, foi bem... Pois é, não, e outra coisa, o que eu acho mais bonito em torno do Bitcoin, e que é um ponto que eu sempre bato a tecla, o Bitcoin ele é voluntário, ou seja, ninguém é obrigado a usar. A discussão que eu tive, eu não lembro com quem, que era sobre eu acho que foi até com o Claro, que era a questão do curso forçado, né,
do real, do dólar, etc. O que é péssimo, né? Porque aí você pega uma moeda ruim, centralizada, desvalorizada, inflacionada, e obriga todo mundo a usar ela, a aceitar, etc. Né? Então você não sabe qual o nível de sucesso dessa moeda, porque todo mundo é obrigado a usar. Eu queria ver se o real fosse voluntário, ou se fosse algo que fosse da mesma natureza do Bitcoin, no sentido de que ninguém é obrigado a usar, usa se quiser. Eu queria ver quem iria usar. Se você der duas alternativas, o Bitcoin ou o real, qual que a pessoa vai preferir? Né? Então, tendo curso forçado é muito fácil. Né? Agora, a beleza do Bitcoin é essa, ele vai crescendo sem praticar violência contra ninguém. Crescendo de forma voluntária, só adere quem quer. Exatamente, isso é perfeito, porque isso respeita a liberdade individual de escolha, né? Ou seja, ninguém vai ser obrigado a usar Bitcoin. Inclusive, quando eles brincam, falam esse negócio da Grécia, falando assim, e se a Grécia adotar o Bitcoin? Mas não é assim que funciona, você não vai forçar as pessoas a usarem. As pessoas vão usar porque elas ficaram convencidas de que é uma vantagem para elas, não porque alguém apontou uma arma na cabeça e falou, agora é curso forçado de Bitcoin, você vai ter que usar. Não é assim que funciona. Né? O Sérgio Henrique está perguntando como é que você está fazendo para sobreviver, qual a sua atividade de trabalho, de onde vem seu dinheiro. Eu faço o canal, eu tenho o Patreon, né? Eu sou administrador de sistemas também e eu estou transitando nisso, mas eu estou me focando, quer dizer, no canal, né? Essa renda que entra e principalmente o Bitcoin também ajuda, porque do Bitcoin você pode conseguir também um pouco mais. Né? Quer dizer, além de tudo, o Bitcoin não é apenas uma moeda, ele também pode ser usado como investimento. Então isso é interessante. Né? Tem gente perguntando aqui como é que faz para contribuir aí com o Daniel. Então, quem quiser patrocinar um canal, tem várias formas. Ou você pode doar Bitcoin, que é a forma mais direta, não passa por nada, você não vai ter que lidar com nada. Se você preferir usar o Patreon, né, dá para usar cartão de crédito ou PayPal. Enfim, são essas formas. Né? Eu não forneço conta bancária porque minha conta bancária está zerada e eu não quero deixar nenhum centavo lá porque eu corro risco de penhora. Então, enfim, é dessa forma que as pessoas, se quiserem, podem ajudar. Né? Bacana. A gente está encerrando aqui a nossa entrevista. Tem um pessoal aqui que está reclamando, que quer que a gente continue, porque está muito bacana. Foram bastantes perguntas, acho que a gente fez umas 30, 40 perguntas. E a gente queria finalizar essa entrevista com um quadro que a gente chama de bola na parede, que é o bate e volta. Então eu vou dar alguns temas e você responde com poucas palavras cada tema que eu vou falando. Ok? Tá ok, então vamos lá, vamos ver, né? Então, somente na primeira você vai usar apenas uma palavra e nas demais você pode usar algumas palavras. Então a primeira é Daniel Fraga por Daniel Fraga, em uma palavra. Uma palavra só? Isso. Vamos colocar anarcocapitalista. Maior virtude. Maior virtude? Ser libertário, respeitar a liberdade individual dos outros. E o seu maior defeito? Maior defeito? Às vezes eu sou um pouco orgulhoso. Felicidade? Felicidade é ser livre. Dinheiro? Dinheiro é sempre bom, nunca é demais. Amigos? Amigos, se forem verdadeiros, são bem-vindos. Filme marcante? Faz tempo que eu não vejo um filme bom. Vamos ver um dos últimos aí que eu vi, o Interestelar, interessante. Filosofia de vida? Filosofia de vida, princípio da não agressão. É ilegítimo agredir o não agressor, é uma boa filosofia de vida.
Pessoa que admira. Tem várias pessoas. Criador do Linux, Linus Torvalds, Satoshi Nakamoto, se é que é uma pessoa. Várias pessoas que revolucionaram o mundo, né? Lazer. Lazer. Internet. Vício. Vício. Internet. O pessoal tá falando aqui que é maçã. Maçã, né? Exatamente. Maçã é muito bom também. Muito bom. Então, inclusive, eu preciso comprar, né? Já acabou. Lugar preferido. Minha casa. Bitcoin. Tudo de bom, né? Todo mundo deveria usar, né? Brasil. Brasil cada vez afundando mais, cada vez piorando e, enfim, eu não vejo solução pro Brasil, não. Nem agora, nem daqui 40 anos, o que seja. Estado. Estado é tudo que você tem que rejeitar, né? Tudo o que realmente suga nosso tempo, energia e enfim, não serve para absolutamente nada. Dilma. É uma parasita, como tantos outros aí. Blockchain. É uma revolução, né? Uma criação de um gênio. Seu sonho como anarcocapitalista. Ter cada vez mais liberdade, né? De preferência viver em um lugar onde eu tenha cada vez mais liberdade e não tenha empecilho estatal na frente, ou que seja. Uma frase. Aí é difícil. Bom, vou pegar uma frase de um título de um vídeo meu, criticando esses protestos aí que estão pedindo para político, né, fazer isso. Que é bem simples, quer protestar, só negue. Apenas faça isso que você resolve o problema. Ok, para finalizar, queria que você deixasse um recado aí para os ouvintes da rádio, para o pessoal que é usuário de Bitcoin, para quem está pensando em entrar no mundo Bitcoin. Queria que você deixasse aí uma mensagem final e depois eu faço minhas considerações finais. Eu queria agradecer aos ouvintes, né, a todos que fizeram pergunta e ouviram o programa. Agradecer aí a Rádio Bitcoin, o Fábio, o Edson, todo mundo. E quem que tiver interesse, pode assinar meu canal, Daniel Fraga BR. Enfim, eu estou nas redes sociais, pode adicionar à vontade. Enfim, se esse programa serviu para alguém, para despertar o interesse de Bitcoin em alguém, então fico feliz que a gente cumpriu o objetivo. Né? Bacana. Queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Como prometido, a gente vai sortear uma moeda comemorativa do Bitcoin. E amanhã a gente vai divulgando na nossa página da rádio, facebook.com/rádio Bitcoin, e também nos grupos do Facebook Bitcoin Brasil. Boa sorte a todos que mandaram as perguntas. E dizer que a rádio está aí aberta a quem quiser participar, a quem quiser entrevistar, ser entrevistado, quem quiser contribuir com o ecossistema Bitcoin. As portas estão sempre abertas. Quem quiser entrar em contato com a Hexbit pode usar o telefone 7991058575. Esse também é o nosso WhatsApp. E queria agradecer mais uma vez ao Daniel por aceitar o convite, né? A gente esse convite na verdade foi um atendimento do desejo do pessoal da comunidade Bitcoin no Facebook, né? Em toda pesquisa que a gente fazia, sempre seu nome era o mais citado e a gente correu atrás e finalmente conseguimos trazê-lo aqui e a entrevista foi bem bacana. Para quem perdeu a entrevista ou perdeu alguma parte da entrevista, a gente vai estar colocando no nosso podcast da rádio. Então, vai no YouTube, procura lá Rádio Bitcoin. Toda essa entrevista vai estar lá disponível para você escutar quantas vezes você quiser. E é isso. Daniel, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos os ouvintes pela audiência recorde
da rádio e uma boa noite.